Olhe para cima. O que você vê? O céu, as nuvens, talvez o sol. Mas o que te observa de volta? Agora, centenas de pequenos satélites privados estão voando pelo espaço, com suas câmeras apontadas diretamente para a Terra. Eles podem ver sua cidade, seu bairro, as ruas por onde você anda. Isso não é ficção científica, e não é mais apenas domínio de agências governamentais secretas. Uma revolução está acontecendo silenciosamente sobre nossas cabeças. Uma que tem implicações profundas para cada um de nós. O poder de observar o mundo em tempo quase real, e agora um produto comercial, disponível para aqueles que podem pagar. A pergunta que temos que começar a fazer é simples. Quem está olhando e o que eles estão vendo? Então, como tudo isso realmente funciona? E menos complicado do que você imagina. Começa com o que chamamos de constelações, de pequenos satélites. Em vez de um satélite gigante e caro, as empresas lançam dezenas ou até centenas de satélites menores e mais acessíveis. Esses satélites são colocados em órbita baixa da Terra, a apenas algumas centenas de quilômetros de altitude, o que permite que eles circulem o globo muito mais rápido do que os satélites tradicionais. Eles podem passar sobre o mesmo ponto várias vezes em um único dia, fornecendo um fluxo constante e atualizado de imagens. Cada um desses satélites é essencialmente uma câmera voadora sofisticada, equipados com poderosos sensores ópticos que capturam detalhes notáveis. Não estamos falando de ler sua placa de carro do espaço, pelo menos não para a maioria dos provedores comerciais ainda. Mas eles podem certamente distinguir carros individuais, ver as sombras de pessoas, rastrear a construção de um edifício ao longo do tempo. Além de fotos simples, muitos também carregam outros sensores. Alguns detectam assinaturas de calor, veem através da fumaça para encontrar o foco de um incêndio. Outros analisam comprimentos de onda de luz para avaliar a saúde das lavouras. Uma vez que a imagem ou dado é capturado, ele não permanece no satélite, e transmitido para uma rede de estacas terrestres espalhadas pelo planeta. De lá, os dados brutos seguem para grandes centros de dados para processamento. Algoritmos poderosos, muitas vezes com IA, entram em acal. Eles limpam as imagens, as juntam e as analisam em busca de padrões. A IA pode identificar automaticamente navios, aviões, tanques de petróleo, e pode sinalizar mudanças entre uma imagem e a próxima. Você deve estar se perguntando: quem exatamente está pagando por esse serviço? A lista de clientes é mais longa e diversificada do que você provavelmente imagina. No topo da lista, sem surpresa, está os governos e agências militares em todo o mundo. Para eles, esses dados comerciais fornecem um poderoso complemento aos seus próprios sistemas de satélites classificados. Isso permite que monitorem pontos críticos geopolíticos, rastreiem o movimento de tropas e equipamentos militares, e obtenham consciência situacional durante crises ou desastres naturais, sem implantar seus ativos mais sensíveis. Essa camada comercial de inteligência tornou-se uma ferramenta indispensável na defesa e diplomacia modernas. Mas o governo está longe de ser o único cliente. O mundo corporativo abraçou avidamente essa tecnologia. Pense na cadeia de suprimentos global. Uma empresa de logística agora pode rastrear seus navios de contêineres em tempo real, otimizando rotas para evitar mau tempo ou congestionamento portuário. Uma empresa de energia pode monitorar milhares de quilômetros de oleodutos em busca de vazamentos ou atividades não autorizadas, sem precisar enviar equipes para inspeções físicas. As seguradoras usam imagens de satélite para avaliar danos após um furacão ou terremoto, permitindo que processem sinistros mais rapidamente. No setor financeiro, fundos de hedge analisam dados de satélite para obter uma vantagem, fazendo apostas multimilionárias com base em observações do espaço. O custo desse acesso também é uma parte crítica da história. Não é barato, mas não é mais astronomicamente caro. Uma única imagem arquivada de alta resolução de um local específico pode custar algumas centenas a alguns milhares de dólares. Para clientes que precisam de monitoramento contínuo, o preço sobe. Um serviço de assinatura que fornece atualizações regulares sobre uma área de interesse específica, como um canteiro de obras ou um porto, pode custar dezenas de milhares de dólares por mês. Para grandes corporações ou governos que exigem vastas quantidades de dados e análises, os contratos podem facilmente chegar a milhões. Os benefícios dessa tecnologia são convincentes e muito reais. 1. Em momentos de crise, imagens de satélite em tempo quase real podem salvar vidas. Quando um desastre natural acontece, um terremoto, um tsunami, um incêndio florestal massivo, as equipes de emergência podem ter uma visão imediata, de cima, dos danos. Eles podem ver quais estradas estão bloqueadas, quais bairros foram mais atingidos e para onde direcionar as equipes de resgate. Essa capacidade acelera drasticamente os tempos de resposta e pode significar a diferença entre a vida e a morte para pessoas presas na zona do desastre. Ela nos dá uma ferramenta para combater o caos com clareza e precisão.
Do ponto de vista econômico e ambiental, as vantagens são igualmente significativas. Considere a agricultura, a espinha dorsal do nosso suprimento global de alimentos. Os agricultores podem usar dados de satélite para monitorar a saúde de suas lavouras com uma precisão incrível. Eles podem identificar áreas que precisam de mais água ou de fertilizante muito antes que o problema fosse visível a olho nu. Isso leva a maiores rendimentos, menos desperdício e práticas agrícolas mais sustentáveis. Da mesma forma, essa tecnologia é uma arma poderosa na luta contra as mudanças climáticas, oferecendo evidências indiscutíveis do derretimento de calotas polares, aumento do nível do mar e desmatamento generalizado, responsabilizando-nos a todos pela saúde do nosso planeta. No entanto, cada um desses benefícios tem uma sombra. A mesma tecnologia que ajuda os agricultores pode ser usada por traders de commodities para explorar mercados. A mesma rede que rastreia o desmatamento também pode ser usada por corporações para monitorar as atividades de ativistas ambientais que se opõem aos seus projetos. O poder de ver é o poder de controlar, e essa ferramenta pode ser facilmente transformada de uma força para o bem em um instrumento de vigilância e intimidação. Esta é a faca de dois gumes, uma tecnologia que promete resolver alguns dos nossos maiores problemas, enquanto simultaneamente cria novos problemas que ainda não compreendemos totalmente. Vamos falar diretamente sobre privacidade. Durante a maior parte da história humana, a privacidade era protegida pela obscuridade prática. Sua vida era sua porque era simplesmente muito difícil e caro para alguém te observar o tempo todo. As paredes da sua casa, a imensidão da paisagem, o imenso esforço necessário para seguir alguém, tudo isso criava uma barreira natural. Essa barreira está sendo sistematicamente desmantelada do espaço. A ideia de que você pode ser observado em espaços públicos não por uma pessoa na rua, mas por um satélite comercial que você nunca verá, é uma mudança profunda no contrato social. Um parque público é realmente público se cada encontro está sendo catalogado e analisado por uma empresa privada. O risco vai além da simples observação. O perigo real reside na combinação dessas imagens com outros vastos conjuntos de dados. Seus dados de localização do seu telefone, suas compras com cartão de crédito, sua atividade nas redes sociais. Tudo isso pode ser cruzado com imagens de satélite. Imagine um cenário em que uma seguradora usa dados de satélite para ver que você construiu uma nova piscina sem informá-los. Ou um cenário em que um grupo político compra imagens de um protesto, depois usa software de reconhecimento facial ou até mesmo outras fontes de dados para identificar os participantes. Isso cria um efeito inibidor sobre nossa liberdade de reunião e expressão. Além disso, devemos considerar o potencial de erro e má interpretação. Uma imagem de satélite é apenas um instantâneo no tempo, desprovido de contexto. Uma reunião de familiares e amigos para um churrasco no quintal poderia ser mal interpretada por um algoritmo como um encontro suspeito. Um caminhão de empreiteiro estacionado em frente à sua casa poderia ser sinalizado como algo que não é. Quando esses julgamentos são feitos por sistemas automatizados a centenas de quilômetros de distância, você não tem oportunidade de explicar ou corrigir o registro. Você pode nunca saber que uma conclusão negativa foi tirada sobre você. Uma conclusão que poderia afetar suas taxas de seguro, sua pontuação de crédito, ou até mesmo suas perspectivas de emprego. Diante de tanto em jogo, é claro que não podemos simplesmente deixar essa tecnologia evoluir sem orientação. Deixar as regras do jogo exclusivamente nas mãos de empresas privadas não é uma opção. Precisamos urgentemente de um debate público e do estabelecimento de regulamentações claras e aplicáveis. O primeiro e mais fundamental princípio deve ser a transparência. Nós, o público, temos o direito de saber quem está operando essas redes de satélites. Temos o direito de saber quem são seus principais clientes. Temos o direito de saber para quais propósitos gerais os dados estão sendo usados. Não se trata de revelar segredos comerciais. Trata-se de responsabilidade básica por uma tecnologia que afeta a todos. Devemos estabelecer limites firmes sobre o que pode ser fotografado e sobre como essas imagens podem ser usadas. Certas áreas devem ser proibidas para vigilância comercial rotineira. Por exemplo, uma empresa deveria poder vender imagens persistentes e de alta resolução de propriedades residenciais privadas, sob demanda. Há um forte argumento a favor de zonas de exclusão aérea no sentido digital. Além disso, o uso de dados de satélite em combinação com informações pessoalmente identificáveis deve ser estritamente regulamentado. Precisamos de leis que impeçam a fácil fusão de imagens aéreas com dados que possam identificar indivíduos específicos. A fiscalização significativa também é inegociável. Precisamos de órgãos reguladores independentes, em nível nacional e em nível internacional. Esses órgãos devem ter autoridade e conhecimento técnico para monitorar essa indústria. Devem ter o poder de auditar empresas de satélites, investigar reclamações e impor penalidades significativas por violações. Sem um cão de guarda com dentes de verdade, qualquer conjunto de regras será pouco mais do que uma sugestão.
Essa fiscalização deve ser robusta o suficiente para acompanhar a tecnologia, garantindo que as regulamentações não se tornem obsoletas assim que forem escritas. Trata-se de garantir que alguém esteja observando os observadores. Finalmente, precisamos capacitar os indivíduos. Deve haver um processo claro para as pessoas descobrirem se sua propriedade foi fotografada e para contestar o uso desses dados. Também devemos pressionar pelo desenvolvimento e adoção de tecnologias que aprimorem a privacidade. Isso poderia incluir sistemas automatizados, que borram ou anonimizam detalhes como rostos e placas de veículos em imagens comerciais por padrão. Estamos em um momento crucial da história. O desenvolvimento da vigilância privada e persistente por satélite é tão transformador quanto a invenção da internet ou do telefone celular. Ele está mudando fundamentalmente nossa relação com o mundo, uns com os outros, com o próprio conceito de privacidade. A tecnologia oferece uma promessa incrível: nos ajudar a responder a desastres, alimentar uma população crescente, proteger nosso planeta. Ela traz um novo nível de clareza a um mundo complexo e muitas vezes opaco. E há um imenso valor nisso. Podemos ver coisas que nunca pudemos ver antes, e esse poder pode ser usado para um bem imenso. Mas não podemos nos dar ao luxo de sermos ingênuos. Essa mesma tecnologia traz riscos sem precedentes para nossa liberdade pessoal e nossos valores democráticos. Ela cria um profundo desequilíbrio de poder entre aqueles que podem pagar para observar e aqueles que estão sendo observados. Sem uma regulamentação cuidadosa e vigilância pública, isso pode levar a um futuro de vigilância generalizada, onde cada um de nossos movimentos na praça pública é monitorado, analisado e monetizado. O potencial de uso indevido, seja intencional ou acidental, é enorme. O caminho a seguir não é rejeitar essa tecnologia, mas dominá-la. Isso requer um diálogo global que envolva não apenas governos e corporações, mas cidadãos comuns. Você precisa fazer parte dessa conversa. Faça as perguntas difíceis. Exija a transparência das empresas que constroem essas redes. Pressione seus representantes eleitos para criar regulamentações inteligentes e com visão de futuro que protejam nossos direitos sem sufocar a inovação. As escolhas que fazemos hoje, as leis que aprovamos, os padrões que estabelecemos, a pressão pública que exercemos, determinarão como será esse futuro. Isso não é um esporte de espectador. No final, tudo se resume a uma única e atemporal pergunta: quem vigia os vigilantes? Quem controlará esses poderosos olhos no céu? Serão um punhado de corporações irresponsáveis e governos poderosos? Ou seremos nós, o povo, por meio de instituições democráticas e um compromisso compartilhado com a liberdade e a privacidade? A escolha é nossa, mas a janela para fazer essa escolha está se fechando. A vista de cima está ficando mais clara a cada dia. Devemos decidir o que queremos que ela veja. Mantê-los honestos começa com a gente se mantendo informado e engajado. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.